turma, tudo bem? Hoje estamos começando mais uma videoaula, certo? Agora nós vamos nos retratar os prefixos e sufixos. Os prefixos e sufixos são estruturas da gramática, certo? Que quando adicionados a uma palavra, nós vamos ter uma alteração no sentido da palavra, certo? Ela vai passar a ter um significado diferente. No caso, nós temos principalmente no campo cirúrgico, né, o nome de determinados procedimentos, técnicas. Nos sinais vitais, nós também temos alterações, né, as alterações dos sinais vitais vão ser dados quando você adiciona um prefixo ou um sufixo a um radical, certo? Pessoal, para quem não sabe, radical é uma estrutura da palavra que não muda, certo? Eu vou dar um exemplo. Tonia. Tonia vem de tônus, tônus muscular. Você pode ter hipertonia, hipotonia, atonia. O que foi que eu falei agora? Eu posso ter um aumento da contração do músculo, uma redução na contração ou ausência de contração, que seria a atonia, a ausência, hiper, o aumento da contração do músculo, e hipotonia, uma baixa contração. Isso porque eu acrescentei prefixos ao radical tonia, tônus muscular, certo? E isso mudou o sentido da palavra. E nós vamos agora ver quais são os prefixos que mais nós encontramos. Vamos ver os prefixos que nós encontramos com mais frequência no nosso ambiente clínico. A ou na é de ausência, certo? Um exemplo, afasia, anúria. Afasia seria ausência de voz, certo? Anúria, ausência de urina. Abdômino, relacionado a abdômen. Adeno, relacionado à glândula. Nós, por exemplo, quando você tem um câncer em uma glândula, né? O câncer, ele vem com o seu sufixo de carcinoma. Você chama de adenocarcinoma. Adeno está indicando que o câncer está localizado na glândula, certo? Em uma glândula do corpo. Ângio, relacionado a vasos sanguíneos. Antero, direção ou posição. Por exemplo, antero superior, antero lateral, antero inferior, certo? Antero seria o que vem primeiro. Artro, a articulação. Um exemplo seria uma artroplastia. Seria uma modificação, né? Plastia indica modificação no prefixo articulação. Bléfaro, relacionado à pálpebra, certo? Significa pálpebra. Brade, lentidão. Quando o coração está batendo devagar ou você está com a respiração lenta, nós adicionamos o prefixo brade para adicionar lentidão ao movimento dessas estruturas. Por exemplo, bradicardia, bradipneia, certo? Cardio, coração. Cisto, bexiga. Passei o exercício para vocês e um dos prefixos que estava no exercício era cisto, não é? Suspensão da bexiga, o prefixo cisto e o sufixo que indica suspensão, pexia, que nós vamos ver posteriormente. Cole, vesícula, vesícula biliar, certo, pessoal? Colo é relacionado ao cólon. Cólon seria o intestino grosso, tá? Não é o mesmo do intestino delgado, tem prefixos diferentes. Tem que se atentar a isso. Teve pessoal com dificuldade na atividade, então tem que saber. Cólon é intestino grosso,
E o êntero é o intestino delgado, certo? O colo é o prefixo para o intestino grosso. Colpo para a vagina. Um exemplo seria a colposcopia. Quando o exame preventivo ele vem com alguma alteração, certo? O enfermeiro, junto ao médico, solicita a colposcopia. Colpo de vagina. Escopia significa visualização. É uma visualização mais detalhada da vagina, certo? Dermato, relacionado à pele. Desmo é relacionado a ligamentos. Embre, afeto ou embrião, né? A estrutura embrionária. Endo, no interior. Por exemplo, endoscopia. Endoscopia é a visualização do interior de alguma estrutura. Ecto, exterior, certo? Entero, intestino delgado. Perdão, pessoal, faltou acrescentar o delgado nessa estrutura. É o intestino delgado. Epi é sobre. Esfigmo, pulso. Né? Vocês vão usar esfigmo quando for falar da frequência do pulso que vocês estão sentindo nos sinais vitais. Né? Vocês vão ver que existe o prefixo taque e brade, que indica acelerado e lento. Então, taquisfigmo, um pulso acelerado. Bradisfigmo, um pulso lento. Espleno, referente ao baço, ao órgão baço. Eu, bem, bom. Um exemplo seria eupneico. Eupneico seria uma pessoa com boa respiração, nos padrões normais. Exo, fora, né? Flebo, veia. Gastro, estômago. Por exemplo, vou dar um exemplo de flebo e de gastro ao mesmo tempo. Se você adicionar o sufixo ite, que é inflamação, flebite, gastrite, as estruturas ficam inflamadas, certo? Ite é relacionado à inflamação. Então, o flebo, que é veia, vira flebite. Flebite seria uma inflamação na veia. E gastro ficaria gastrite, uma inflamação no estômago. Hemato é relacionado a sangue. O que vier depois de hemato é algum acontecimento, algum acometimento que envolva sangue. Metade. Hemiparesia, hemiplegia, hemitórax. São todas metades, certo? Hepato, vem de fígado. Hepatomegalia, é o aumento do fígado. Né? Megalia, o mega vem de aumentado, de crescido. Hidro, água. Exemplo seria hidronefrose, que seria um aumento, um acúmulo de água nos rins. Néfron, no caso, na hidronefrose, entraria como radical, né? Que o hidro estaria dando a conotação de excesso de água nos rins. Hiper, aumentado. Como eu dei o exemplo, hipertonia, hipertireoidismo, aumento da tireoide, aumento da contração do músculo, hipertonia, certo? Hipodiminuição, mesmo sentido. Hístero, útero. Quem já ouviu falar, histerectomia, né? Pessoal aí retirar o útero. Porque hístero é o prefixo para útero. E ectomia, vocês vão ver que é um sufixo relacionado à retirada. Isoigualdade.
Láparo, parede abdominal. Existe um procedimento que vocês vão ouvir falar que é a laparoscopia, que você vai ter uma visualização da parte interna do abdômen, certo? Mamo, relacionado a mamas, mamoplastia, né, que é o procedimento plástico nas mamas. Néfron é um prefixo também usado relacionado a rim, aos rins, né? Nefrite, que é o exemplo da inflamação no rim. Neo, novo. Oto, ouvidos. Vocês vão ver, pessoal, até que quem tem meu slide, a palavra algia estava em prefixo, mas eu movi para sufixo. Eu cometi esse leve erro, certo? E é o algia que eu vou usar agora para dar o exemplo do oto. Algia significa dor, é um sufixo para dor. E oto, ouvido. Otalgia seria dor de ouvido, certo? Sempre que você tem um prefixo associado com um sufixo, né? Você tem que fazer uma ligação entre eles, formando uma palavra nova, certo? Onde um vai dar um significado, posição ou função a uma estrutura. Oftalmo, relacionado aos olhos, certo? Oligo, pouco. Também estava no meu exercício. O paciente estava urinando pouco. Então, oligo a gente usou para redução da quantidade de urina. E úria, porque é relacionado à urina. Úria seria o radical. E oligo estava indicando pouca urina. Óforo, ovário. E ósteo, relacionado aos ossos. Orque, testículo. Existe o procedimento de orquidectomia, que é a retirada do testículo, né? Porque ectomia, vocês vão ver que indica retirada, e orque, testículo. Pneumo, relacionado à respiração. Pneumonia, né? Pneumócitos. Pneumo, relacionado à ventilação, respiração. E o que vier depois é o radical, né? Onde o pneumo vai dar a conotação de respiratório. Poli, muito. Procto, reto. Né? Proctologia é o estudo, o médico que estuda as patologias envolvendo o reto. Rino, nariz. Salpingo, trompas. Trompas de falópio, certo? Vocês vão ver a anatomia, que é uma estrutura do sistema reprodutor feminino. Termo, calor. Tráqueo, traqueia. Traqueostomia, que é aquele procedimento de colocar um tubo direto na traqueia, né? Ostomia é justamente a abertura de um novo espaço. Aonde? Na traqueia. Taque, como a gente já viu, rápido, acelerado. Pessoal, agora nós vamos para os sufixos. Algia indica dor, certo? E a algia, ela geralmente vem depois de um sufixo que indica uma estrutura. Por exemplo, gastralgia, indicando dor de estômago. Ciatalgia, indicando dor no nervo ciático. Pessoal, centese. Centese é punção, furar. Né? Quando a pessoa ela é ascítica, ela tem muito líquido no abdômen. Aí a gente faz um procedimento, a gente não. O médico faz um procedimento chamado de paracentese, né? Que é justamente a punção e redrenagem desse líquido. Ou então em gestantes, que você tem o líquido amniótico lá na bolsa das águas, né? E a gente
Visualize esse procedimento que é a amniocentese do líquido amniótico. Amnio, do líquido, centese, punção justamente na bolsa das águas e retirar esse líquido, que é para fazer exames, né, quando a mulher está gestante. Circo, ao redor, cisão, separação, divisão. Ectomia, como nós vimos, é um sufixo que indica retirada, retirada de alguma estrutura. Ite, inflamação. Quando o sufixo ite está empregado, indica inflamação de alguma estrutura. Pexia, fixação, certo, pessoal? Fixação, suspensão. Quando uma estrutura está abaixo do seu nível anatômico, é feita uma pexia, uma sustentação, fixação dessa estrutura. Orquidopexia, né, que é a fixação dos testículos no saco escrotal. Mamopexia, mamo vem das mamas, pexia, fixação, sustentação das mamas, certo? Plastia, correção. Rafia, sutura. Sutura é o popular costurar, né? Que o médico ele faz isso no final de um procedimento cirúrgico, que é costurar a ferida que ele causou para fazer o tratamento cirúrgico. Então, sutura é o fechamento de uma cirurgia, fechamento de uma interrupção na contiguidade da pele ou de algum outro tecido. Escopia significa visualização. Tomia, abertura. Nós vamos estudar sobre ostomias, que é justamente aberturas na parede do nosso abdômen para fazer uma boca artificial, certo? Pessoal, então, prefixos e sufixos. Não tem muito segredo, certo? Se vocês forem pesquisar sobre terminologias cirúrgicas, vocês vão ver todos esses prefixos, todos esses sufixos. Vocês vão achar uma diferença e, claro, uma quantidade maior de prefixos e sufixos em latim e em grego, ok? Ambos são usados nas terminologias médicas, nas neologias das palavras. E isso é o importante para vocês saberem de início. Vocês vão usar muito esses termos. Pratiquem. Sempre que forem praticar, vão substituindo os termos clínicos, os termos populares, né? Por palavras mais curtas, que os prefixos e os sufixos, eles resumem procedimentos, eles resumem situações, estruturas. Então, vão treinando justamente, fazendo essa escrita, para na hora dos registros, na hora que vocês forem registrar e na hora que vocês estiverem em campo, vocês terem todo esse conhecimento na mão de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.